Boa noite, meninas. Cara, hoje eu quero falar com vocês a respeito da luxúria, né? Eu vou explicar pra vocês mais ou menos o que que é a luxúria. A luxúria é aquele teu desejo de ter algo que não é teu, né? É aquele teu desejo oculto, é aquele anseio desesperado de ser desejado. Você quer ser o centro das atenções, é aquele teu prazer sensual de ser sensual, né? É você ter aquele prazer erótico. Em tudo é você se deixar levar pelas paixões, né? É a imoralidade sexual, né? A luxúria em si, ela é diferente do amor. Por quê? A luxúria ela é egoísta, né? Ela usa uma pessoa para satisfazer os desejos dela, ou usa algo para satisfazer os desejos dela, né? Isso é a luxúria, né? É quando a gente pensa assim, meu, pra mim conquistar um homem, eu preciso ser magrinha, eu preciso ter o corpinho. Cara, quando você pensa que pra achar um marido você tem que ser assim, você já cai no pecado da luxúria, né? Porque a luxúria, ela acaba sendo uma idolatria. Você idolatra o seu corpo. Você quer ser a pessoa no qual o mundo fala que você precisa ser, né? Então você já cai no pecado da luxúria, né? E a luxúria, ela leva a consequência dela é muito além do que a gente imagina. Eu quero dar um exemplo, por exemplo, do pedófilo. No pedófilo, a luxúria dele começa lá, por exemplo, na masturbação. Ele começa a satisfazer um desejo dele. E daí, de repente, ele começa a olhar filmes pornôs, porque a masturbação em si já não satisfazia ele mais. Então ele foi buscar um vídeo pornô. Aí logo aquele vídeo pornô tradicional já não satisfez ele mais. E ele foi e buscou um sexo mais com as novinhas na internet, né? Então logo aquele sexo, aquele filme com as novinhas já não satisfez ele mais de novo, né? Pelo simples fato que o pecado ele dá várias opções pra gente, né? Então ele logo, pela consequência de tudo que começou lá na luxúria, ele começou a ter atração sexual por crianças, por exemplo, assim, né? Cara, essa é a consequência da luxúria, né? E vai muito além do que a gente imagina, porque é algo espiritual, né? A luxúria ela envolve o teu corpo. O teu corpo ela é templo do Espírito Santo, né? A luxúria em si, o teu desejo de querer se satisfazer com uma pessoa, não marca o seu corpo, mas marca o teu espírito, né? Cara, como é que a gente pode identificar a luxúria na gente, né? Nas roupas, por exemplo, assim. Qual a intenção de usar um shorts curto quando você vai na igreja ou quando você vai em algum outro lugar? Você realmente gosta de usar esse shorts curto ou você usa eles porque você quer que as pessoas te olhem? Ou quando você tem uma amizade íntima com um menino, quando na verdade você seduz ele, né? Você dá aquela risadinha pra ele, você começa a seduzir ele, e quando ele quer te dar o bote, para querer ter algo mais sério contigo, você fala assim: não, eu não quero nada contigo porque a gente é amigo só. Quando na verdade você seduziu ele. Mas e pelo fato de você gostar de ter alguém correndo atrás de ti? Essa é a questão da luxúria, né? E cara, e quando você dá, o cara dá em cima de você e você dá aquelas risadinhas, ha, 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 porque fala que não quer ser grossa, quando na verdade você tá gostando que o cara tá dando em cima de você. Essa é a questão da luxúria, né? É você olhar uma pessoa e ser descontrolada. Você não consegue controlar, olhar a pessoa sem desejar ela. Ou quando você quer mostrar algo que só provém ao seu futuro marido, né? Porque, por exemplo, fotos no Facebook. Você posta uma foto porque você quer ter curtidas, então você mostra os seus peitos, por exemplo, bota uma blusa decotada, né? E tira a foto de cima para baixo, mostrando mais seus peitos que seu rosto, né? Por exemplo, assim, nossa, tem uma face nos seus peitos, mais ou menos assim, né? Então, essa é a questão da luxúria, né? Cara, como é que a gente pode se livrar da luxúria? Cara, com o nosso relacionamento com Deus, né? Quanto mais íntima de Deus você for, mais tu vai saber as vontades dele, né? Mais tu vai querer agradar a ele. O nosso coração ele é enganoso. Por exemplo, assim, no nosso coração é como se fosse um campo onde dois times se enfrentam, né? O carnal e o espiritual. E aí, quem é que vai vencer? Você que decide, né? Eu quero ler com vocês
Paulo fala lá em Gálatas 5, do 19 ao 21, que fala assim: todos conhecem o tipo de vida de uma pessoa que quer fazer o que bem entende, sexo barato e frequente, sem nenhum amor. Questão da luxúria. Não se importa com o outro, quer saber e satisfazer os desejos dela. Né? A vida emocional e mental detonada. Busca frenética por felicidade sem satisfação. Né? Porque a luxúria em si é algo que você busca, mas você nunca fica satisfeito. Né? Porque o pecado, realmente, ele te dá várias opções. Né? Deuses que não passam de peças decorativas. Religião de espetáculos. Solidão paranoica. Você se sente solidário. Você se sente uma pessoa sozinha. Então você quer buscar aquilo que só Deus pode preencher na tua vida, né? Aquele vazio que só Deus pode preencher. Então você não busca em Deus, você busca nas pessoas, né? Competição selvagem, consumismo insaciável, temperamento descontrolado, você não consegue se controlar. Né? A incapacidade de amar e ser amado, você não ama, você usa uma pessoa. Né? Lares e vidas divididos, corações egoístas e insatisfação constante, você não se sente satisfeito. Né? Costume de desprezar o próximo, vendo todos como rivais, vícios indescontroláveis, tristes paródias de vidas em comunidade. E se eu fosse continuar, a lista seria enorme. Essa não é a primeira vez que venho advertir vocês. Se usarem a liberdade desse modo, não herdarão o reino de Deus. É o que Paulo fala em Gálatas 5, do 19 ao 21, se vocês quiserem dar uma olhada, né? E, cara, como é que a gente pode se livrar disso? Cara, relacionamento com Deus. Se você hoje identificou esse pecado em ti, confesse para sua discipuladora, sabe? Não tenha vergonha, sabe? Não se preocupe com o que a sua apacentadora vai pensar de você, se preocupe com o que Deus vai pensar de você. Se você identificou esse pecado, não tem vergonha de mostrar ele para sua discipuladora para ela tratar isso na tua vida. Porque a pessoa, quando ela não abre o pecado, não existe tratamento, entendeu? O pecado, quando ele não é tratado, ele é exposto. Porque você vai guardar isso para ti e ele vai se evoluir de uma maneira tão rigorosa na sua vida que as pessoas de fora vão acabar vendo isso em você. E aí que vai se tornar uma coisa mais vergonhosa do que já é para Deus, né? Então, cara, é como se fosse uma briga de galo, né? Numa semana, por exemplo, vai ter uma briga de galo. E nessa semana você alimenta mais um galo do que o outro galo. Consequentemente, quando tiver a briga, aquele que tiver mais alimentado é que vai ganhar, né? Então, na vida espiritual e na carnal é a mesma coisa. Se você alimentar mais a carnal, é óbvio que o carnal vai ganhar, né? Mas se você alimentar mais o espiritual, obviamente o espiritual vai ganhar. Né? E é isso que conta, né? Cara, se você viu esse pecado hoje, livre-se dele e confesse. Amém? Busque tratamento, gente. Amo vocês e é isso aí. Valeu!